Bom dia, amados irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, pastor Sérgio Fraga, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, vai trazer uma reflexão. Queria falar sobre o joio e o trigo. Você já ouviu falar na história do joio e do trigo? Foi Jesus quem contou. Ele disse: "O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, 25 a 30. Depois dessa parábola, Jesus contou mais duas parábolas. A parábola da semente de grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e a parábola do fermento. Ambos falam de coisas pequenas, mas que nas mãos do Senhor crescem e se tornam grandes. Então os discípulos pedem explicação sobre a parábola do joio e do trigo. Então Jesus explica: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará ao Filho do Homem, que é Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Mateus capítulo 13, versos 38 a 43. Preste atenção, amigo. Os filhos do reino a que Jesus se refere são aqueles que, como você, têm zelo pelas coisas de Deus. Você que crê em Deus e sabe que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Mas você vê tanta coisa errada na igreja que você se escandaliza. Deixa eu te falar uma coisa. Foi essa exatamente a intenção do maligno quando semeou o joio: te escandalizar. Você reparou que na parábola Jesus diz para não arrancar o joio? Pois se assim fizermos, arrancaremos juntamente com o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas. Mas o lugar do trigo é no celeiro. O lugar do cristão é na igreja,
na comunhão. Meu filho, minha filha, deixa Deus, que Ele sabe cuidar da sua vinha, Ele sabe cuidar da sua igreja. E será função dos anjos recolher o joio, não do pastor, não de diáconos e ninguém mais. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então, filho, o dono da vinha vai cuidar de você. Creia nisso. Deus te abençoe.